A primeira temporada da série Superman e Lois acabou e muita coisa que eu poderia falar sobre como ela atualiza o Superman para os novos tempos. E uma delas é sobre como a série tenta retomar aspectos clássicos da cultura americana sob uma luz mais positiva. O que eu quero dizer com isso? Confere aí depois da vinheta. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e, aproveitando que a primeira temporada da série Superman e Lois já acabou, eu resolvi começar a falar sobre a série, né? Eu tenho muitas opiniões sobre essa nova adaptação do mito do Superman, então é bem provável que eu faça pelo menos mais um outro vídeo sobre a série, além desse. Mas antes de continuar, se você chegou aqui no canal pela primeira vez, se inscreve aí para saber sempre que eu posto novos vídeos. Toda semana, além de análises como essa aqui, eu posto vídeos sobre narrativa e produção de quadrinhos e também algumas curiosidades, como a dessa semana, em que eu conto quem é o personagem mais antigo da DC que ainda está circulando por aí. E não é o Superman. Vou deixar aqui em cima no izinho para você assistir se você quiser. Apesar do Superman não ter um visual tão óbvio, digamos assim, quanto o Capitão América, ele também é um símbolo da cultura americana até hoje. Talvez um símbolo maior da cultura americana do que o próprio Capitão América. Tanto é que o seu lema clássico era lutar pela verdade, justiça e o modo americano. Claro que a parte do modo americano foi meio que esquecida, né, nas décadas mais recentes, em prol de dar uma noção, né, uma visão mais global para o personagem. Mas mesmo assim, é impossível dissociar o personagem da cultura norte-americana. Então é importante situar a série Superman e Lois dentro desse contexto, porque apesar da série obviamente trabalhar com temas que têm um apelo mais global, o foco parece ser bastante tentar trazer de volta para os americanos o orgulho de certos aspectos da sua cultura que com o tempo e por diversos motivos acabaram se tornando depreciativos não só para outros países, mas dentro da própria noção dos cidadãos americanos. Nos Estados Unidos, os elementos que constituem o que é considerado tipicamente estadunidense, digamos assim, a iconografia, as canções, os símbolos, são chamados de Americana, né? Vou usar americana aqui para ser um pouco mais abrasileirado. Eu não vou entrar num debate profundo sobre isso porque, primeiro, eu não sou americano, né? E segundo, porque desviaria muito do foco do vídeo. Mas o que importa pra gente é que o Americana é tudo que tradicionalmente representa os Estados Unidos e que, tanto dentro quanto fora do país, a gente está acostumado a associar com eles, né? Como o padrão de listras branca e vermelha com estrelas, que remete à bandeira americana, o feriado do 4 de julho, a torta americana, né, American Pie, a cerca de madeira pintada de branco, que tem, né, que é uma visão bastante cultural, né, das casas americanas, esportes como beisebol e futebol americano, entre outros. Todas essas ideias que constituem o tal do Americana giram em torno da noção do sonho americano, né? Cuja definição mais conhecida é a do historiador americano James Truslow Adams, que em 1931 disse que o sonho americano se refere à crença de que a vida deveria ser melhor e pode ser melhor, mais rica e mais completa para todo mundo, com oportunidades para cada um de acordo com as suas habilidades e realizações, independente de classe social ou circunstâncias de nascimento. Até aí tudo bem, né? Só que muitos desses símbolos associados com o americano passaram a ter conotações negativas com o tempo. O futebol americano, por exemplo, muitas vezes é associado com a divisão que a cultura americana faz nas escolas entre os inteligentes e os atletas, e que com frequência coloca os atletas como bullies, né? Como pessoas que fazem bullying, principalmente com os mais inteligentes. Essa divisão acontece porque lá nos Estados Unidos as notas, né, da escola definem a qualidade da universidade para onde o aluno vai. E muitas universidades possuem grande tradição esportiva, especialmente no futebol americano. Então, aqueles que não se consideram ou não são considerados inteligentes encontram no esporte uma oportunidade de ir para uma boa faculdade sem precisar ter notas altíssimas, né? O que acaba criando uma certa cisão, né? E criando esses dois grupos, né? Entre os que entram na universidade por notas altas e aqueles que entram na universidade
porque são bons no esporte. Outro exemplo da depreciação, né, do americana é a bandeira e o padrão de listras estrelas, né, que começou nos últimos anos a ser fortemente ou mais fortemente associada a grupos extremistas americanos que promovem ódio e discriminação de etnia, gênero, homofobia, né, e por aí vai, o que vai completamente contra esse ideal do sonho americano. Só para deixar claro, tá? Eu tô falando aqui da percepção dos próprios norte-americanos com relação ao seu país. Eu não estou entrando no mérito da visão que outros países têm dos Estados Unidos, porque aí seria todo um outro vídeo e provavelmente não muito positivo. Num primeiro momento pode não parecer grande coisa, tá? E aí que extremistas usam a bandeira, mas seria o mesmo que, por exemplo, assim, imagina se a bandeira brasileira e as cores do Brasil passassem a ser símbolos de extremistas e pessoas que defendem ditadura e fascismo, promovendo o exato oposto das ideias que nós temos na Constituição brasileira, que incorpora aspectos mais fundamentais da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é justamente contra o qual essas pessoas lutam. Infelizmente a gente não precisa imaginar, né? Ou seja, isso é algo que não é só dos Estados Unidos, né? Na verdade, a associação, né, da bandeira de um país a grupos extremistas não é nenhuma novidade, e afinal o nacionalismo extremista é um dos problemas mais antigos que as sociedades mais modernas enfrentam, né? A bandeira do Reino Unido, por exemplo, também foi por muito tempo associada ao National Front, né, que é o grupo extremista mais conhecido, mais clássico, não sei se a palavra clássico se encaixaria aqui, mas é o grupo extremista mais tradicional do país. Mas o que tudo isso tem a ver com Superman e Lois? Bom, a história do Superman, ela é o puro suco do americano, né? Talvez muito mais até do que o próprio Capitão América, que veste a bandeira americana. Inclusive eu fiz um vídeo sobre as origens do escudo do Capitão América. Por que o escudo do Capitão América é redondo, né? Se vocês não viram, eu vou deixar aqui também para vocês assistirem. Pare para pensar, o Superman, ele é uma criança adotada que cresceu em uma cidade pequena para se tornar um jornalista numa cidade grande. Um clássico exemplo do sonho americano, né? Da realização do sonho americano. Além disso, o Clark jogou futebol americano na escola e na universidade, além de ter sido criado no campo, aprendendo sobre trabalho duro e que a busca das oportunidades depende do merecimento. Nesse caso, merecimento vinculado ao esforço e ao trabalho. Como o Superman, ele promove valores que lá hoje são considerados liberais. Aqui o termo liberal assumiu uma conotação completamente diferente, mas não vou entrar nesse mérito da questão. Ou seja, no caso da visão de como eles entendem liberal lá, respeito às diferenças, a liberdade, bondade, caridade e principalmente a ideia de que todos merecem uma segunda chance. Apesar de serem mais associados a ideais liberais, são na verdade ideais que eram tradicionalmente promovidos pelos ideais do sonho americano e da noção do americano. Claro que também cresceu em Smallville, que diferente de Metrópolis, cuja localização geográfica muda dependendo da conveniência do roteiro nas histórias, tem um endereço bem definido. O estado do Kansas, parte do meio oeste americano, da região conhecida como o Cinturão do Milho, né, dos estados mais focados na agricultura e no meio rural. O pai da Lois Lane é o general Sam Lane, um militar durão que, com certa frequência, atua como antagonista das histórias do Superman. Então o Superman não é só o caso de um personagem que está associado à cultura americana pelas cores do uniforme ou pelo uniforme, como é o caso do Capitão América, né? Os principais elementos da construção da sua mitologia estão completamente enraizados na iconografia do tal do americano. O que nos traz a série Superman e Lois, né? A história conta uma nova fase da vida do Superman, onde agora casado e com 2 filhos, ele retorna para a cidade da sua infância para ter uma vida mais tranquila, né? Mas infelizmente ele descobre que o lugar já não se parece mais com a cidade onde ele cresceu. A história da série, pelo menos a primeira temporada, traz temas bem atuais, especialmente a ideia das cidades pequenas que sofrem para se manter vivas e são devoradas, né, pelas grandes empresas que derrotam os pequenos negócios com facilidade e criam um contexto de escassez e necessidade que obriga as pessoas a trabalharem por qualquer salário para não passar fome. Sou familiar?
Mas, além de trazer o Superman para o século XXI com uma história mais culturalmente relevante, sem esquecer o lado super-heróico e fantástico do personagem, Superman Lois também se esforça para mostrar elementos do Americana que hoje são considerados meio depreciativos, né? Só que numa luz mais positiva, tentando resgatar seus significados originais, ou pelo menos os significados que se aspirava que tivesse. Então, a Fazenda Quente é, obviamente, presença frequente nas histórias, né? Incluindo o cenário rural que é associado ao meio oeste americano e traz essas ideias tradicionais de trabalho duro e de oportunidades baseado no esforço, que é o que Smallville, na história, já não tem mais. Então essa é basicamente a pegada da série, né? Do Superman tentar trazer de novo, né, a esperança para a cidade. O futebol americano é outro símbolo ressignificado na série. Claro que tem dois filhos, Jonathan, o filho atleta, e Jordan, o filho esquisito, né, que tem problemas de ansiedade e acaba descobrindo que herdou os poderes kryptonianos do pai. Mas a série dá uma virada interessante quando Jordan, que inicialmente decide jogar futebol americano quando descobre que tem poderes, né, só para poder dar o troco nos bullies, acaba realmente gostando do esporte e o esporte acaba fazendo ele se realizar pessoalmente, né, e ele acaba até começando a fazer amigos ali, coisa que ele não costumava ter lá em Metrópolis. Então os autores tentam trazer essa nova visão para o esporte, né, como um lugar de cura, né, de uma certa maneira, ao invés de um lugar de trauma. Outro elemento tradicionalmente vinculado ao estilo americano, e esse outros países conhecem muito bem, é o exército. Talvez o elemento mais manchado junto com a bandeira americana. Porque enquanto que fora do país, né, o exército americano é visto como a expressão de um imperialismo estadunidense, dentro dele sempre houve muito respeito, né, se não com a ideia de exército como instituição, pelo menos com a ideia de cidadãos comuns servindo ao seu país e morrendo por ele. Tanto que, embora na prática a coisa não seja tão bonita assim, né, principalmente em respeito ao que o governo faz, cidadãos tanto liberais quanto conservadores, ou seja, de ambos os lados do espectro político, demonstram publicamente, e é esperado que eles demonstrem publicamente, um profundo respeito pelos veteranos que lutaram nas guerras. É uma visão bem diferente que nós brasileiros, por exemplo, temos do exército. Mas essa é uma outra história, talvez para quem sabe, um outro vídeo. Mas as constantes invasões a outros países e os usos questionáveis dos militares por governos também questionáveis fez com que o povo americano nas últimas décadas começasse a não ver a instituição exército com bons olhos, né? E por últimas décadas eu quero dizer, nas últimas 4, 5, 6 décadas, né? Não é à toa que o Hulk, criado lá nos anos 60, tem como principal vilão o exército americano. E aqui a série talvez tenta o seu feito mais arriscado, mostrar o exército como uma força do bem que protege os cidadãos americanos mesmo que eles sejam considerados os vilões. Eu digo que esse é o feito mais arriscado porque a questão da truculência das forças policiais e dos vieses raciais relacionados às forças policiais tem ficado cada vez mais tenso lá nos Estados Unidos. Então colocar o exército como bonzinhos no clima de hoje, na cultura americana, é muito fácil de não pegar muito bem. Mas a série conseguiu fazer isso de um jeito interessante. Ela começou com o General Lane como típico militar que só quer saber de defender o seu país, independente das consequências, mas que aos poucos, especialmente quando ele começa a perceber as consequências que essas atitudes extremas podem trazer para a família dele, que envolve a família do Superman, porque ele é pai da Lois, começa a entender que o jeito do Superman de fazer as coisas talvez seja melhor para evitar que seus entes queridos corram risco. Por último, para não deixar o vídeo muito longo, Superman e Lois trabalham de forma muito interessante com outro elemento clássico do Americana, a ideia da meritocracia e do trabalho duro sempre compensa. No mundo da história, Smallville é uma cidade falida que recebe de braços abertos o empresário Morgan Edge, porque ele, né, parece que ele vem para resolver tudo. Mas o ponto é que o Ed, obviamente, não tá nem aí para os cidadãos de Smallville, né, e ele só tá ali para levar adiante seus próprios planos e usar os cidadãos da cidade para os seus próprios planos e com a sua própria agenda, né. E esses planos incluem aí inserir em alguns cidadãos de Smallville a consciência dos kryptonianos que não estão completamente mortos. Melhor não pensar muito nisso. Para dominar o planeta e fazer uma nova cripto. Então pessoas que acreditam que estão sendo escolhidas por seus esforços e seu trabalho duro estão na verdade sendo usados como cobaias, como meros instrumentos para os planos de outra pessoa
que não tem nada a ver com eles. Mas a série mostra também o outro lado, e que o esforço pode sim compensar, ao menos nos momentos mais dramáticos, né? Que é quando a gente vê o Kyle, que é o marido da Lana Lang, que depois de ter seu corpo tomado por um kryptoniano e ser salvo pelo Superman, ele e a família dele acabam sendo marginalizados pela comunidade onde ele cresceu, né? Onde ele não esperava que as pessoas se virassem contra ele, né? Principalmente porque ele é um bombeiro e até então era considerado um herói pelos cidadãos, né? Mas no pior momento de crise da cidade, o Caio acaba mostrando a que veio, né? Ele salva pessoas que o desprezaram da noite pro dia e não se importou com isso, né? Ele simplesmente foi lá e salvou, né? E assim ele acaba fazendo com que os cidadãos vejam que o Caio não mudou, né? O Caio não é outra pessoa, né? Eles é que estavam errados em não terem dado para ele uma segunda chance. O que faz Superman e Lois ser bem sucedido em ressignificar esses elementos tipicamente americanos sem parecer forçado ou piegas, apesar de exageradamente otimista, mas essa é a base, né, de histórias de super-herói e principalmente das histórias do Superman, tá em não se isentar de mostrar o outro lado também. Então nós vemos que existem atletas bullies, a gente vê o exército tomando decisões questionáveis, a gente vê o trabalho duro não valendo de nada no mundo onde existem outros interesses capitalistas. Isso faz com que a história não tape o sol com a peneira e mostre que sim, existe motivo pelo qual esses elementos se tornaram depreciativos com o tempo, mas que isso não quer dizer que eles não tenham potencial para ser mais, né, para representar o melhor do país ao invés do seu pior. Talvez você esteja se perguntando, mas Algures, por que isso importa, né? Olha, pra gente, né, pra ser bem sincero, pra gente, espectadores de fora dos Estados Unidos, talvez não importe muito. Mas faz uma grande diferença pros americanos, que já não são mais aquele povo tão idealista e tão otimista do passado que acreditava no sonho e no modo de vida americano. Então, uma das maneiras que a série encontrou de voltar a associar o Superman com ideais aspiracionais de esperança e otimismo em relação aos norte-americanos, né? Pelo menos na visão dos criadores da série, é usando essas características que já foram motivo de orgulho para os americanos e que hoje são motivo de vergonha, e trazer de volta, né, esse estado mais familiar e, quem sabe, fazer com que essa familiaridade faça eles verem o Superman como o símbolo de esperança, né, o símbolo daquilo que eles querem que os Estados Unidos voltem a ser, pelo menos que eles acreditam que já foi. É muito interessante ver esse tipo de trabalho sendo feito com um certo esforço. Claro que existem algumas limitações estruturais ali, mas com um certo esforço numa história de super-herói. Porque eu sinceramente acho que talvez esse seja o melhor lugar para esse tipo de coisa, né? Eu espero que um dia nós, brasileiros, né, possamos também ter a felicidade de ver a ressignificação dos símbolos brasileiros para que um dia a gente possa ter orgulho, né, da bandeira brasileira. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Como eu ainda tenho mais coisas para falar sobre Superman e Lois, é provável que esse não seja o único vídeo que eu vou fazer sobre a série, tá? E se vocês quiserem assistir, ela tá disponível já a temporada inteira, então são só 15 episódios, tá? No HBO Max. Quem quiser assistir, eu recomendo. Já assistiram a série? O que acharam? Até a próxima! Sem esquecer o lado super-heróico.